Foi em uma fase de desânimo com relacionamentos que encontrei Rafael. Eu passava pelos aplicativos como quem folheia uma revista de sala de espera, sem realmente buscar nada, apenas tentando ocupar o tempo. Não queria romance, aventura ou qualquer coisa parecida. Só queria me distrair nos intervalos da rotina. Em uma noite qualquer, enquanto assistia a uma série sem graça e terminava o jantar, deslizei o dedo pela tela do celular, quase sem pensar. Entre muitos perfis, o de Rafael apareceu. Ele não era alguém que chamasse atenção de imediato. Tinha uma aparência tranquila, com um sorriso discreto e um jeito de quem parece gostar de ajudar sem fazer alarde. Sua descrição era direta. Analista financeiro, apaixonado por cinema e não suportava comida apimentada. Achei simpático, então deslizei para a direita. Para minha surpresa, ele mandou mensagem poucos minutos depois, fugindo do tradicional "Oi, tudo bem?". Rafael perguntou sobre o último filme que tinha me marcado, e nossa conversa começou a fluir de maneira leve. Ele escrevia como quem conversa de verdade, sem formalidades, sem abreviações estranhas, sem tentar impressionar. Em poucos dias, já falávamos sobre música, filmes e até sobre o universo. Depois de 2 semanas conversando todos os dias, marcamos de nos encontrar em um café pequeno perto do meu trabalho. Era para ser um encontro rápido, mas ficamos juntos a tarde inteira. Rafael falava com entusiasmo sobre o trabalho, ouvia com atenção quando eu contava algo e fazia perguntas sinceras. Saí daquele encontro sentindo que tinha reencontrado alguém, não que estava conhecendo pela primeira vez. Nos meses seguintes, criamos uma rotina. Sempre às segundas-feiras e quartas-feiras à noite, jantávamos juntos ou assistíamos a algum filme. Rafael explicou logo no início que os finais de semana eram reservados para as filhas dele, 2 meninas de 6 e 8 anos que moravam com a mãe. Ele me mostrou fotos das 2, contou histórias da escola, falou da mais nova que morria de medo de escorregador, mas adorava balanço. Era bonito ver como ele se dedicava a elas, mesmo depois da separação. O que mais me conquistava eram os pequenos gestos. Rafael lembrava do meu chá preferido quando eu estava nervosa, deixava bilhetes escondidos no meu porta-copos, perguntava sobre reuniões importantes dias depois de eu ter comentado. Ele era atencioso sem parecer forçado, e eu acreditava que tudo era verdadeiro. No 3º mês, comecei a notar algumas coisas diferentes. Rafael atendia certas ligações afastado, falando baixo. Se eu sugeria um encontro em um dia diferente, ele sempre tinha uma desculpa convincente, mas nunca mudava a rotina. Apesar de saber quase tudo da minha vida, eu nunca tinha ido ao apartamento dele. Ele dizia que era por causa da bagunça das meninas ou porque estava reformando o banheiro. Eram pequenas desculpas que, isoladas, não chamavam atenção, mas juntas começaram a me incomodar. Tudo mudou por causa de um descuido simples. Em uma quarta-feira chuvosa, Rafael esqueceu a maleta de trabalho no banco de trás do meu carro quando o deixei em casa. Dentro dela, encontrei uma agenda com o nome completo dele, Rafael Moreno Costa. Aquilo ficou na minha cabeça e, naquela noite, resolvi procurar o nome dele na internet. Não esperava encontrar nada demais. Só queria confirmar que ele era quem dizia ser. O 3º resultado me deixou sem reação. Era um perfil em uma rede social, com Rafael abraçado a uma mulher e 2 crianças, as mesmas meninas das fotos que ele tinha me mostrado. Havia uma publicação de 3 dias atrás, celebrando 12 anos de união com o companheiro de vida dela. Nos comentários, a esposa respondia para uma amiga dizendo que o relacionamento alternativo só tinha fortalecido o casal. Fiquei parada, relendo aquelas palavras, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Mandei uma mensagem para Rafael com as imagens e perguntei quem eu era nessa história. Ele não sumiu, nem negou nada. Depois de 20 minutos, respondeu dizendo que eles eram um casal com relacionamento aberto e achava que isso já estava claro para mim.
Em seguida, explicou que ele e a esposa tinham esse acordo havia anos. Entre as justificativas, o que mais me machucou foi quando ele disse que estavam pensando em encerrar essa fase experimental e que eu tinha sido importante nessa decisão. Segundo Rafael, a nossa conexão mostrou para eles como era perigoso manter relações paralelas profundas. Eu tinha sido, sem saber, uma lição para que eles voltassem a ser exclusivos. Ele ainda agradeceu pelo que vivemos, dizendo que tinha sido verdadeiro, como se isso fosse algum tipo de consolo. Fiquei olhando para a tela do celular até ela escurecer. Não consegui responder, apenas bloqueei o contato dele e apaguei o aplicativo de relacionamento. Passei as semanas seguintes revivendo cada momento, repensando tudo o que tínhamos vivido e percebendo que agora tudo tinha um significado diferente. O que mais me doeu não foi saber do casamento, mas perceber que cada conversa, cada confidência, cada momento de carinho podia ter sido analisado e discutido por eles depois. Talvez, nas noites em que eu achava que ele estava com as filhas, estivesse contando para a esposa sobre meus medos, meus sonhos, sobre como eu me apegava fácil. 4 meses se passaram desde então. Não voltei a usar aplicativos, não por medo de me relacionar, mas porque não quero ser coadjuvante na história de ninguém. A confiança que perdi não foi só em Rafael, mas na ideia de conhecer alguém por meio dessas plataformas, onde as pessoas escolhem o que mostrar e o que esconder. Às vezes, quando algo me faz lembrar dele, penso em procurar a esposa para saber a versão dela, mas logo desisto. Se eles realmente tinham esse acordo, minha mensagem seria apenas um incômodo. Se ela não soubesse de nada, eu só causaria dor. Nos 2 casos, fico com a mesma sensação de vazio. Hoje, aceito que nunca vou saber toda a verdade. Rafael e a vida paralela dele viraram um capítulo inacabado que decidi não tentar resolver. Aprendi que histórias reais quase nunca têm um fim perfeito como nos filmes. Às vezes, a única coisa que resta é seguir em frente e virar a página. Existe esse ritual que criei para dias difíceis. Eu visito o Café Aurora, um cantinho aconchegante a 2 quadras do meu apartamento. Peço um doce caro demais para o tamanho que tem. Abro um aplicativo de encontros e deslizo por perfis como quem procura distração, não conexão. Em uma terça-feira chuvosa de outono, não esperava nada além do meu momento de paz. Com fones nos ouvidos, sem música alguma, apenas um escudo contra conversas indesejadas, fingia estar absorta em algo importante enquanto saboreava meu jantar solitário. Foi quando o perfil de Mateus apareceu na tela do celular. O que chamou minha atenção não foram fotos elaboradas ou uma descrição extraordinária. Era a naturalidade. Diferente dos perfis exageradamente produzidos, o dele mostrava um homem de olhos azuis tranquilos e um sorriso discreto que sugeria alguém confortável consigo mesmo. Recrutador na área de tecnologia, dizia sua biografia. Como designer digital buscando novas oportunidades, pensei que teríamos assuntos mais interessantes que as conversas superficiais típicas desses aplicativos. A primeira mensagem veio dele, um comentário espirituoso sobre uma foto onde eu sorria com um sanduíche pela metade. Respondi e logo estávamos imersos em uma conversa que fluía, sem aquela sensação de entrevista que geralmente acompanha os primeiros contatos virtuais. Falamos sobre trabalho quase imediatamente, o que normalmente seria monótono, mas com ele foi refrescante e natural. O que mais me surpreendeu foi sua compreensão genuína sobre minha profissão. Mateus não apenas dizia entender, realmente entendia.
Quando mencionei os desafios de equilibrar estética e funcionalidade em interfaces, ele fez perguntas pertinentes, não aquele tipo de comentário genérico que recebo de pessoas que me veem apenas como a artista. Após 3 dias conversando, marcamos um encontro no Bistrô do Porto, um restaurante que ele garantiu servir pratos de frutos do mar inesquecíveis. Nosso primeiro encontro foi confortavelmente descomplicado. O restaurante tinha luzes âmbar suaves e mesas de madeira escura, que criavam um ambiente íntimo sem parecer forçado. Mateus era um bom ouvinte, atento, focado, com aquela rara habilidade de fazer perguntas que desdobram a conversa em vez de interrompê-la. Não houve momentos de silêncio constrangedor ou sinais de alerta. Apenas uma conversa que parecia continuar naturalmente de onde tínhamos parado online. No entanto, havia algo peculiar, seu interesse quase meticuloso pela minha carreira. Durante as semanas seguintes, nossos encontros tornaram-se frequentes. Mateus queria saber detalhes sobre cada vaga que me interessava, cada empresa na minha lista de desejos profissionais. É meu trabalho entender o mercado, justificava, e eu, ingenuamente, compartilhava tudo. Mostrei meu portfólio digital, expliquei minha abordagem para resolver problemas de interface, até revelei as estratégias que usava para destacar meu trabalho em entrevistas. Suas perguntas pareciam vir de um lugar de interesse genuíno. O que te atrai na cultura da agência Nexus Design? Ou como você apresentaria aquele projeto de redesign do aplicativo bancário? Entre meados de março e o final de abril, nosso relacionamento evoluiu discretamente. Nada oficial, mas com sinais claros de algo promissor. Ele enviava mensagens na manhã de cada entrevista importante, perguntava sobre os resultados e, certa vez, me enviou um kit de chocolate artesanal quando percebi que havia sido eliminada de um processo seletivo particularmente competitivo. Em retrospecto, era um apoio calculado, mas na época parecia pura consideração. Quando chegou a oportunidade que eu mais desejava, uma vaga de designer sênior na agência Nexus Design, conhecida por sua abordagem inovadora e ambiente colaborativo, Mateus tornou-se meu mentor não oficial. Numa noite de sexta-feira, enquanto a chuva batia contra as janelas de seu apartamento minimalista, simulamos uma entrevista completa. Ele interpretou o papel do diretor criativo perfeitamente, fazendo perguntas incisivas sobre meu processo de trabalho e como eu lidaria com prazos apertados. Você precisa entrar naquela sala como se já fizesse parte da equipe, aconselhou, palavras que, ironicamente, seguiria à risca para si mesmo. 2 semanas e 3 rodadas de entrevistas depois, recebi o e-mail. Agradecemos seu interesse, mas decidimos seguir com outro candidato. Li a mensagem 5 vezes seguidas no banheiro do escritório onde ainda trabalhava, tentando processar a rejeição. Enviei uma mensagem para Mateus, que respondeu com um breve "Sinto muito, estava torcendo por você". Depois disso, suas mensagens se tornaram espaçadas. Respostas curtas, que atribuía ao desconforto que muitas pessoas sentem diante do fracasso alheio. No primeiro sábado de maio, durante um lanche com Renata, amiga que trabalhava em uma consultoria de recursos humanos, ouvi algo que fez meu estômago afundar. Você não vai acreditar quem acabou de ser contratado pela Nexus Design para a vaga que você tentou, comentou ela, olhando para o celular. Acabei de ver nas redes sociais. Continuei mexendo meu café, tentando parecer desinteressada, até que ela virou a tela do celular na minha direção. O Mateus, aquele dos olhos azuis que você estava saindo, ele postou hoje que está começando lá na segunda-feira. O garfo escorregou dos meus dedos. Não pode ser o mesmo, pensei, mas a foto no perfil era inequívoca. Voltei para casa e, impulsivamente, visitei o site da agência Nexus. Na seção Nossa Equipe, lá estava ele. Sorriso contido, designer sênior de experiência do usuário, exatamente a posição que eu havia tentado conquistar.
A tela do computador parecia embaçada, enquanto as conexões se formavam em minha mente. Ele havia questionado sobre cada detalhe das minhas candidaturas anteriores. Conhecia meus pontos fortes e fracos, minhas respostas para perguntas comuns, até mesmo como eu estruturava apresentações de portfólio. Recordei perguntas específicas. Você mencionaria aquele problema que enfrentou no projeto do aplicativo de finanças? Ou como explicaria sua abordagem criativa sem soar pretensiosa? Inadvertidamente, entreguei-lhe um mapa completo para navegar pelo mesmo caminho que eu. Com os dedos trêmulos, enviei uma única mensagem. Você se candidatou à vaga na Nexus Design? O visto duplo apareceu instantaneamente, mas a resposta nunca veio. Revisei nossas conversas antigas e encontrei o momento exato em que eu mesma havia compartilhado o anúncio da vaga, entusiasmada porque a empresa valorizava exatamente o tipo de abordagem centrada no usuário que eu defendia em meu trabalho. O que me corroeu não foi perder a vaga. Foi a elaborada manipulação, o teatro de interesse enquanto extraía informações valiosas. Ele me observou falar sobre meus sonhos profissionais, absorveu cada estratégia que levei anos para desenvolver e, com frieza calculada, usou tudo isso para seu próprio benefício. Minha filosofia de design, minhas técnicas de apresentação, até mesmo as histórias que ilustravam minha experiência, tudo foi apropriado. Quando contei a uma amiga, ela ficou em silêncio por tanto tempo que cheguei a verificar se a chamada havia caído. Outra tentou relativizar. O mundo corporativo é assim mesmo. Talvez ele já estivesse de olho na vaga antes de conhecer você. Mas isso não diminuía a traição. Ele transformou nossa conexão em uma transação, onde minha vulnerabilidade e confiança foram apenas moedas para seu avanço profissional. Hoje, guardei aquele e-mail de rejeição em uma pasta separada. Não por amargura ou obsessão, mas como lembrete de que curiosidade nem sempre é admiração e interesse, nem sempre é respeito. Aprendi que algumas pessoas não estão escutando para conectar, mas para coletar. Continuo me candidatando a vagas, desenvolvendo projetos e buscando crescimento profissional, mas estabeleci novos limites. Falo sobre meu trabalho com paixão, mas preservo minhas estratégias. Compartilho minha criatividade, mas protejo meu processo. E nas raras vezes em que visito o Café Aurora, mantenho meu celular guardado, preferindo saborear o momento presente sem buscar conexões que podem ser apenas ilusões. Quando entrei no último ano da faculdade, passei por uma fase de reinvenção pessoal. Cansado da rotina previsível que tinha construído, decidi abrir minha vida para o novo. Experimentei coisas diferentes, mudei o visual, participei de atividades que nunca imaginaria e, por fim, venci minha resistência aos aplicativos de relacionamento. Não que eu acreditasse realmente neles, mas pensei que talvez fosse uma forma de conhecer pessoas fora do meu círculo habitual. Não buscava um grande amor, apenas alguém que me fizesse querer ficar, em vez de planejar uma saída estratégica após meia hora de conversa. Foi assim que Nina apareceu na minha tela. Seu perfil tinha algo de refrescante, nada produzido ou artificial. Enquanto a maioria exibia fotos cuidadosamente editadas, ela mostrava seu rosto sem filtros, óculos de leitura em uma foto, cabelos naturalmente desarrumados em outra. Sua descrição era direta. Estudante de psicologia que amava documentários e tinha uma inexplicável paixão por sushi de supermercado. O que mais me atraiu foi sua aparente autenticidade. Criei coragem e mandei a primeira mensagem, algo raro para mim. Nossa comunicação fluiu de forma surpreendente. As respostas iam além dos costumeiros "oi" e "tudo bem", evoluindo para conversas genuínas sobre livros, filmes e ideias. Nina demonstrava uma inteligência natural, sem aquela necessidade de impressionar que geralmente acompanha os primeiros contatos.
Você acha que mudamos de verdade com o tempo ou apenas aprendemos a esconder melhor nossas falhas? Ela perguntou certa noite. Esse tipo de questão me fazia pensar por horas. Após 2 semanas de conversas diárias, marcamos nosso primeiro encontro. Confesso que senti um nervosismo incomum, apesar da familiaridade que já tínhamos construído virtualmente. Combinamos algo simples, um café seguido de uma caminhada pelo campus. O que deveria durar 1 hora se transformou em uma tarde inteira juntos. Conversamos sobre as disciplinas que cursávamos, memórias de infância, sonhos estranhos e planos para depois da formatura. Durante nossa conversa, notei que Nina frequentemente anotava algo em um pequeno caderno preto. Quando perguntei sobre isso, ela explicou que gostava de capturar pensamentos interessantes antes que escapassem. Tenho péssima memória para as coisas boas, justificou com um sorriso. Achei esse hábito encantador, como muitas outras coisas nela. Nas semanas seguintes, desenvolvemos uma rotina agradável. Nos encontrávamos para estudar na biblioteca. Fazíamos lanches tarde da noite em lanchonetes 24 horas e às vezes simplesmente ficávamos sentados no telhado do prédio de artes, observando o céu enquanto conversávamos sobre qualquer assunto que viesse à mente. Não havia pressão ou expectativas, apenas 2 pessoas, aproveitando a companhia uma da outra. Gradualmente, comecei a compartilhar partes de mim que raramente mostrava aos outros. Falei sobre os conflitos familiares que me acompanhavam desde a adolescência, sobre minha constante sensação de estar deslocado entre diferentes grupos. Nina escutava atentamente, sem interromper com conselhos prontos ou frases de efeito. Ela tinha o dom da escuta verdadeira, aquela que não espera apenas sua vez de falar. Em uma noite particularmente estrelada, deitados na grama do campus, comentei como era fácil falar com ela. É como se te conhecesse há anos, disse. Nina apenas sorriu em resposta, olhando para o céu. Na época, interpretei seu silêncio como timidez. Hoje, entendo que era algo completamente diferente. Por volta do 2º mês, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Nina. Sutis a princípio, mensagens que demoravam mais para serem respondidas, encontros cancelados com pouco aviso. Quando nos víamos, entretanto, tudo voltava ao normal. Ela explicava seus atrasos e ausências com o estresse do fim do semestre e um importante projeto de pesquisa que consumia seu tempo. A explicação fazia sentido e não tive motivos para questionar. Durante esse período, Nina começou a mencionar com mais frequência seu interesse em padrões de comportamento em relacionamentos modernos. Estou estudando como a tecnologia mudou a forma como nos conectamos emocionalmente, explicou enquanto tomávamos café na cantina. Ela falou sobre teorias de apego emocional e como pretendia um dia escrever algo significativo sobre o tema. Seu entusiasmo era contagiante e eu admirava sua dedicação acadêmica. Nossas conversas foram sutilmente mudando de tom. Nina começou a fazer perguntas mais direcionadas, frequentemente relacionadas a situações específicas que tínhamos vivido. Quando cancelei nosso encontro semana passada, qual foi seu primeiro pensamento? Acreditei que era apenas seu lado profissional se manifestando. Talvez até uma forma de praticar técnicas aprendidas nas aulas de psicologia. Certa noite, depois de assistirmos a um filme em meu apartamento, Nina começou a me mostrar um fórum online que, segundo ela, reunia histórias anônimas sobre experiências de relacionamento. Lemos algumas juntos, rindo das situações absurdas e comentando sobre os dilemas apresentados. As pessoas são fascinantes quando acreditam que ninguém sabe quem são, ela comentou enquanto navegava pelo site. Entre as histórias, uma em particular chamou minha atenção. Descrevia um jantar onde um casal havia discutido sobre o futuro enquanto comia comida tailandesa e depois assistia a um documentário sobre oceanos. O detalhe inquietante
Era exatamente o que Nina e eu tínhamos feito na semana anterior, até a escolha específica do filme. Quando questionei a coincidência, ela riu com naturalidade. "O mundo é menor do que pensamos", respondeu, mudando rapidamente de assunto. A revelação veio 3 dias depois. Lucas, um colega do departamento de comunicação com quem eu dividia algumas disciplinas eletivas, me enviou uma mensagem que mudaria tudo. "Você precisa ver isso", escreveu, anexando a captura de tela de um fórum de psicologia comportamental que ele seguia para um trabalho acadêmico. O título do post gelou meu sangue. Estudo longitudinal. Respostas emocionais masculinas em relacionamentos iniciados por aplicativos. Caso B. O texto era uma análise detalhada de um relacionamento em desenvolvimento, o meu relacionamento. Reconheci imediatamente frases que havia dito, situações que tinha vivido com Nina, até mesmo confidências sobre meu pai, que nunca havia compartilhado com mais ninguém na universidade. O post me descrevia como sujeito B, catalogando meticulosamente minhas respostas emocionais a estímulos de aproximação e afastamento, e padrões de apego manifestados após simulações de rejeição. Com as mãos trêmulas, descobri que existiam outros posts similares. Sujeito A havia sido estudado no semestre anterior. Sujeito C aparentemente estava sendo observado simultaneamente em outro campus. Todos faziam parte de um estudo não oficial que Nina conduzia e compartilhava com uma comunidade online de entusiastas da psicologia comportamental. Não era um projeto acadêmico formal, era um experimento pessoal sem supervisão ética ou consentimento dos participantes. O que mais me perturbou foram os comentários. Dezenas de pessoas acompanhavam a série, oferecendo sugestões sobre como Nina deveria proceder. "Teste a reação dele a um ghosting de 3 dias", sugeria um usuário. O sujeito B demonstra claros sinais de apego ansioso. "Recomendo simular uma crise emocional para ver como ele responde ao caos", propunha outro. Minha vida emocional havia se tornado um reality show para espectadores anônimos. Releio aquelas capturas de tela inúmeras vezes, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Cada momento que considerei especial, cada conversa que acreditei ser íntima, cada vulnerabilidade que demonstrei, tudo havia sido planejado, observado e dissecado como dados para uma audiência invisível. Não era um parceiro, mas uma cobaia em um laboratório social que não sabia que existia. Enviei uma única mensagem para Nina. "Sou o sujeito B do seu estudo, não sou?" Sua resposta veio quase imediatamente. "Podemos conversar pessoalmente sobre isso? Posso explicar?" Não respondi. Nos dias seguintes, ela tentou me contatar diversas vezes, ligações, mensagens, até uma carta detalhada que deixou sob minha porta. Nunca abri. Não queria explicações ou justificativas. Algumas violações de confiança vão além de qualquer possibilidade de reparação. Lucas depois me contou que encontrou o post por acaso enquanto pesquisava para um artigo sobre ética em pesquisas comportamentais. Uma ironia que não passou despercebida por nenhum de nós. Segundo ele, o fórum era frequentado principalmente por estudantes e entusiastas de psicologia, que discutiam casos e teorias de forma anônima. Nina havia construído uma pequena fama naquela comunidade com seus estudos de campo não convencionais, como ela os chamava. Hoje, meses depois, ainda sinto os efeitos daquela descoberta. Quando conheço alguém novo e a conversa começa a aprofundar, uma voz interior me questiona sobre as verdadeiras intenções por trás do interesse. Estou sendo ouvido ou apenas estudado? Sou uma pessoa ou um conjunto de dados comportamentais? E talvez o mais doloroso, como não percebi os sinais? Como confundi metodologia com conexão genuína? Aquele pequeno caderno preto que antes achava encantador, agora representa em minhas memórias o registro frio de um experimento no qual fui apenas uma variável.
O pior não foi ter minha privacidade invadida ou meus sentimentos manipulados. Foi descobrir que o que considerei real era apenas uma simulação cuidadosamente orquestrada. E essa é uma lição que carrego comigo. Às vezes, a intimidade pode ser apenas uma ilusão construída com precisão científica. Certas histórias parecem inventadas, mesmo quando são reais. Esta é uma delas. Ainda tenho guardadas todas as provas, as capturas de tela que nunca deveriam ter chegado até mim, as conversas que não eram para os meus olhos. E mesmo depois de tanto tempo, sinto um vazio no estômago quando me lembro de Bruno. Tudo começou durante uma fase de reconstrução na minha vida. Nova cidade, novo emprego, novo apartamento dividido com 2 colegas. Aquela sensação de virar a página me trouxe confiança para tentar coisas diferentes, inclusive os aplicativos de relacionamento que sempre evitei. Não buscava nada sério, apenas uma companhia agradável, alguém com quem pudesse passar um tempo sem ficar contando os minutos para ir embora. Entre tantos perfis quase idênticos, Bruno se destacou pelo que não tinha. Sem fotos produzidas, sem frases de efeito, sem aquela impressão de que estava tentando vender uma imagem. Apenas um rapaz com seu cachorro, que gostava de futebol e brincava sobre sua habilidade especial em preparar torradas. Quando demos match, ele iniciou a conversa de forma natural, sem usar aquelas frases prontas que todo mundo conhece. Nossa comunicação fluiu com facilidade desde o primeiro contato. Bruno parecia genuinamente interessado no que eu dizia, algo raro nesses tempos. Ele lembrava de pequenos detalhes que eu mencionava casualmente, como minha marca preferida de cereal, ou meu hábito de enrolar o cordão das sacolas de chá na alça da caneca. Esse tipo de atenção me fazia sentir verdadeiramente notada. Os primeiros encontros foram descomplicados e agradáveis. Tomamos bebidas em bares tranquilos, comemos em barracas de comida de rua e exploramos partes da cidade que nenhum de nós conhecia bem. O humor dele era natural. Não contava piadas ensaiadas, mas tinha comentários engraçados que surgiam no momento certo das conversas. Não sou muito fã de redes sociais, ele comentou certo dia. Acho que elas fazem as pessoas se transformarem em versões artificiais de si mesmas. Concordei imediatamente, pois pensava exatamente o mesmo. Ele nunca pediu para me seguir online, nem quis saber minhas contas, o que interpretei como sinal de maturidade, alguém mais interessado na pessoa real do que na sua fachada digital. Agora, percebo como somos rápidos em aceitar como verdade aquilo que confirma nossas esperanças. Após algumas semanas, passamos a nos ver com mais frequência. 2 encontros por semana logo se transformaram em visitas quase diárias. Quando ele trouxe seu cachorro para conhecer meu apartamento, senti que aquilo significava algo importante, talvez até mais significativo que conhecer seus amigos. Nunca tive facilidade para saber quando um relacionamento se torna oficial, mas parecia que estávamos caminhando nessa direção. Pelo que eu sabia, ele não estava conhecendo outras pessoas e eu certamente não estava. A revelação aconteceu de forma inesperada. Uma amiga mostrava em seu celular um grupo de mensagens que mantinha com conhecidas da faculdade. O tipo de espaço digital onde compartilhavam memes, perfis estranhos de aplicativos de paquera e conversas engraçadas. Foi quando notei uma imagem que congelou meu sangue. Bruno, com sua inconfundível tatuagem no antebraço e o moletom que usava frequentemente. Pedi para voltar naquela imagem. Era ele mesmo. Aparecia ali não como participante, mas como tema de discussão. Alguém havia compartilhado um print de outro grupo completamente diferente. A foto mostrava Bruno em um bar, claramente fotografado sem saber. A legenda dizia algo como: Bruno fisgou mais uma, nota 7,5.
Bonitinha demais, mas muito ingênua. Vamos ver quanto tempo dura. Enquanto minha amiga, percebendo minha expressão, explorava mais aquele conteúdo, descobrimos algo perturbador. Havia muito mais material. Uma conhecida em comum participava de outro grupo privado, formado principalmente pelos amigos de faculdade de Bruno, e ele próprio estava lá ativamente. O propósito daquele grupo digital era assustador. Servia exclusivamente para relatos detalhados sobre encontros amorosos. Eles mantinham um sistema de avaliação para cada mulher, pontuando aparência, personalidade, rapidez na evolução íntima e nível de facilidade. E lá estava eu, sem meu nome explícito, mas com referências inconfundíveis. Mencionavam especificamente uma jaqueta que usei em nosso terceiro encontro, uma história sobre meu animal de estimação de infância e, o pior de tudo, uma foto do meu quarto. Essa última descoberta me atingiu como um golpe físico. Era uma imagem minha sentada na cama, sorrindo no meio de uma conversa. Uma foto que eu nunca soube estar sendo tirada. Um momento que acreditei ser privado, transformado em entretenimento para estranhos. Não reagi imediatamente. Mantive a calma. Salvei todas as evidências e continuei minha rotina. Precisava de tempo para processar o que havia descoberto. Durante uma semana inteira, fingi que nada havia mudado. Bruno continuou visitando meu apartamento, me cumprimentando como sempre, fazendo comentários sobre minha bagunça, enquanto eu sorria automaticamente. Por dentro, revivia cada mensagem daquele grupo, cada análise sobre mim. Comecei a ver nossas conversas passadas sob nova luz. Aquelas perguntas aparentemente inocentes. Você se considera mais emocional ou racional? Prefere relacionamentos calmos ou intensos? Não eram simples curiosidade. Faziam parte de uma coleta de informações para a análise coletiva. Eu havia me transformado em um estudo de caso. O confronto foi mais contido do que muitos esperariam. Sem drama exagerado, apenas mostrei as capturas de tela e observei sua expressão mudar rapidamente de confusão para reconhecimento culpado. Suas justificativas foram previsíveis. É só brincadeira entre amigos. Todo mundo faz isso. Não é nada pessoal. Você está levando muito a sério. A última frase foi repetida várias vezes, como se o problema real fosse minha reação, não a invasão que ele havia cometido. Pedi que saísse do meu apartamento. Ele não protestou, apenas ficou parado brevemente, com aquela expressão de quem foi pego fazendo algo errado, mas ainda não entende a gravidade da situação. Bruno nunca mais entrou em contato. Duvido que tenha sentido remorso genuíno. Provavelmente apenas perdeu o interesse quando o jogo acabou. Ou talvez eu não fosse interessante o suficiente para justificar mais esforço. O que sei com certeza é que aquela descoberta mudou minha forma de ver o mundo. Comecei a olhar mais ao redor, não por medo, mas por uma desconfiança fundamental sobre o que acontece quando não estamos prestando atenção. Desde então, me pego questionando as intenções por trás de perguntas simples, imaginando se estou sendo secretamente observada ou se me tornei assunto de piadas em grupos fechados. Os relacionamentos que vieram depois foram contaminados por essa experiência. Cada elogio parecia ensaiado, cada pergunta carregada de segundas intenções. A possibilidade de novamente me tornar conteúdo em algum grupo de mensagens, com avaliações sobre minha personalidade ou fotos não autorizadas, tornou-se um medo constante. Nunca contei a Bruno o quanto aquilo realmente me machucou. Ele provavelmente não entenderia a profundidade do dano. Para ele, era apenas um passatempo inofensivo entre amigos. Para mim, foi a dolorosa percepção de que, enquanto eu me relacionava com uma pessoa, ele se relacionava com um projeto. Não era alguém que ele queria conhecer, mas algo que ele queria catalogar, analisar e eventualmente arquivar quando perdesse o interesse.
Nunca imaginei que a desconfiança pudesse ter um gosto tão amargo. Tudo começou há 8 meses, quando conheci Bernardo em uma livraria. Ele sorriu ao perceber que estávamos procurando o mesmo livro e aquela conversa despretensiosa se transformou em um café que durou horas. O brilho nos seus olhos, quando falava sobre seus sonhos, me encantou imediatamente. Nos primeiros 6 meses, nosso relacionamento parecia retirado das melhores histórias de amor, conversas profundas até o amanhecer, mensagens carinhosas sem motivo aparente e uma conexão que me fazia acreditar que, finalmente, havia encontrado alguém genuíno. Bernardo tinha um jeito especial de me fazer sentir importante. Lembrava-se de detalhes que eu mencionava casualmente em nossas conversas. O sabor de sorvete que eu preferia quando criança, o nome da minha professora da 3ª série, a música que tocava no carro na minha primeira viagem sozinha. Ele planejava encontros que pareciam criados especificamente para nós, desde piqueniques surpresa até maratonas dos meus filmes favoritos. Era atencioso sem parecer forçado, romântico sem ser exagerado. Foi numa terça-feira comum que notei a primeira rachadura naquela perfeição. Conversávamos sobre nossas famílias quando perguntei sobre seu relacionamento com o pai. Bernardo, normalmente tão eloquente, emudeceu por alguns instantes. Seu olhar desviou para o chão antes de mudar de assunto com uma habilidade quase ensaiada. Nas semanas seguintes, percebi que esse padrão se repetia sempre que eu tocava em certos assuntos: ex-namoradas, infância, alguns amigos específicos. Para alguém tão aberto sobre tantos outros temas, aquelas omissões começaram a pesar como pedras não ditas. Durante o feriado prolongado do 3º mês de namoro, viajamos para uma pousada à beira-mar. O momento parecia ideal para conversarmos sobre planos futuros. Estávamos caminhando nessa direção há semanas, indiretas sobre morarmos juntos, comentários sobre como seria acordar um ao lado do outro todos os dias. A lua de mel do relacionamento ainda estava a todo vapor, mas algo no comportamento de Bernardo mudou sutilmente naquela viagem. Entre sorrisos e beijos, percebi uma ansiedade incomum, como se estivesse constantemente verificando as horas para algo importante. Na segunda noite da viagem, enquanto eu assistia ao pôr do sol na varanda, Bernardo passou quase 1 hora ao telefone dentro do quarto. Sua voz, normalmente tranquila, soava estranhamente animada, falando sobre os próximos passos e manter o cronograma. Quando perguntei com quem falava, respondeu vagamente que era um projeto do trabalho, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Foi naquela mesma noite, enquanto Bernardo tomava banho para irmos jantar, que seu celular vibrou sobre a cômoda. Não pretendia bisbilhotar, mas a tela iluminada involuntariamente atraiu meu olhar. Era uma notificação de alguém chamada Brenda. Não esqueça de deixar a dica hoje à noite, conforme combinamos. O celular estava desbloqueado. Bernardo sempre dizia que não tinha segredos para mim, uma ironia que só percebi depois. A mensagem completa revelava mais. A aposta continua. Mal posso esperar para ver se você consegue. Uma sensação gelada desceu por minha espinha. Escolhi não confrontá-lo imediatamente. Talvez existisse uma explicação inocente, talvez eu estivesse vendo fantasmas onde não havia nada. Mas aquelas palavras plantaram uma semente de dúvida que cresceria rapidamente nas semanas seguintes. Durante o jantar, estudei cada sorriso de Bernardo, cada toque carinhoso, cada palavra doce. Era genuíno ou ensaiado? Pela primeira vez, comecei a questionar tudo. Voltamos da viagem e 3 dias depois, encontrei algo estranho em minha bolsa enquanto procurava as chaves do apartamento. Um pequeno cartão dobrado com uma caligrafia que não reconheci. Você percebeu a cor da caneca de café esta manhã? Lembrei imediatamente do café da manhã, quando Bernardo insistiu para que eu usasse a caneca azul,
comentando como combinava perfeitamente com meus olhos. Na época, pareceu um gesto romântico. Agora, parecia parte de um roteiro. Minha intuição gritava que algo estava errado, mas meu coração se recusava a acreditar. Afinal, que tipo de pessoa investiria tanto tempo e esforço emocional apenas para um jogo? Guardei o bilhete e continuei observando, coletando pequenos indícios. Bernardo passou a fazer ligações apenas quando estava longe de mim, e seu comportamento oscilava entre momentos de carinho excessivo e distanciamento inexplicável. Ocasionalmente, eu o pegava me observando com um interesse clínico, como se anotasse mentalmente minhas reações. 2 semanas depois, tomei coragem e perguntei diretamente sobre o bilhete. Mostrei o papel e observei sua reação com cuidado. A transformação foi instantânea. O rosto gentil de Bernardo endureceu. Seus olhos se estreitaram. Por que você está remexendo nas minhas coisas? Isso não é nada, só uma piada interna com um amigo. A agressividade em seu tom não combinava com o homem que eu conhecia. Quando insisti, ele inverteu a situação, questionando minha confiança e chamando-me de paranoica. Aquela noite marcou uma mudança definitiva entre nós. O equilíbrio do relacionamento se desfez como um castelo de areia na maré alta. Nos dias seguintes, percebi outros detalhes perturbadores. Anotações no celular de Bernardo, com datas específicas marcadas como fase 1, fase 2, mensagens que ele escondia quando eu entrava no quarto, e o mais estranho, pequenos objetos que eram reorganizados em meu apartamento quando eu não estava presente. Durante 1 mês, vivi nesse limbo de desconfiança e negação, reunindo coragem para enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Foi numa noite de sexta-feira, quando combinamos de jantar no apartamento dele, que encontrei a prova definitiva. Bernardo havia saído para comprar vinho, esquecendo seu notebook aberto. Na tela, um documento intitulado Projeto M continha um cronograma detalhado. Dias 1 a 30. Construção de confiança. Dias 31 a 60. Aprofundamento emocional. Dias 61 a 90. Proposta de moradia conjunta. Meu nome aparecia no topo do documento, junto com notas sobre minhas reações a diferentes estímulos. Abaixo, uma mensagem trocada com Brenda. Ela está seguindo exatamente como previmos. Acho que vou ganhar a aposta antes do prazo. Meu corpo inteiro congelou. As peças se encaixaram em um quebra-cabeça grotesco. Cada encontro coincidente, cada gesto espontâneo, cada momento que pensei ser especial, tudo parte de um experimento cuidadosamente planejado. Eu era apenas um objeto numa aposta entre Bernardo e sua ex-namorada. O objetivo? Provar que ele conseguiria me fazer aceitar morar com ele em menos de 90 dias. Com as mãos trêmulas, tirei fotos das telas como evidência e liguei para minha amiga Carla. Minha voz falhava enquanto explicava a situação. Ela chegou em 20 minutos, tempo suficiente para eu reunir minhas coisas espalhadas pelo apartamento. Não confrontei Bernardo pessoalmente. A traição era profunda demais para ser discutida, e algo em mim temia sua reação ao ser descoberto. Deixei apenas um bilhete. Aposta encerrada. Você perdeu. Nos dias seguintes, Bernardo tentou me contatar dezenas de vezes. Bloqueei seu número e perfis em redes sociais, mas ele encontrava novos meios de alcançar-me, e-mails, recados com amigos comuns, até aparecer no meu trabalho. Foi apenas quando ameacei procurar a polícia que ele finalmente recuou. Uma semana depois, Carla me mostrou mensagens que recebeu de um amigo que conhecia Brenda. Ela confirmou toda a história. A aposta começou quando Brenda questionou as habilidades de conquista de Bernardo após o término deles. Ele apostou que poderia fazer qualquer mulher se apaixonar e aceitar morar com ele em menos de 3 meses. Eu fui simplesmente a escolhida para esse experimento doentio. Os bilhetes misteriosos eram parte do sistema que criaram para testar meu nível de envolvimento. Brenda tinha uma cópia da chave do apartamento de Bernardo, remanescente do tempo em que namoravam,
e ocasionalmente deixava pistas em meus pertences quando visitávamos o lugar. Todo o relacionamento havia sido monitorado, avaliado e ajustado como um experimento científico macabro. 6 meses se passaram desde aquela noite. O tempo tem sido um remédio lento, mas constante. As feridas emocionais cicatrizam gradualmente, mas as lições permanecem vívidas. Aprendi a reconhecer sinais de manipulação e a valorizar a autenticidade acima da perfeição aparente. Relacionamentos novos ainda me assustam. Cada gesto gentil é involuntariamente analisado, cada coincidência desperta um alerta silencioso. Mas me recuso a permitir que a crueldade de Bernardo defina minha capacidade de confiar. O que mais me entristece não é ter sido enganada, mas o fato de que momentos que pareciam genuinamente especiais foram apenas peças calculadas em um jogo perverso. Ao mesmo tempo, encontrei uma força em mim que desconhecia, a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e de recomeçar com honestidade. Talvez a maior vitória nesse jogo doentio tenha sido descobrir que, mesmo quando reduzida a uma peça num tabuleiro alheio, mantive minha humanidade e dignidade intactas, e isso ninguém pode apostar ou levar embora. Tenho uma regra pessoal: confiar na primeira impressão. No entanto, com Renata, decidi ignorar esse instinto. Algo nela parecia cuidadosamente construído, como um personagem bem elaborado. O primeiro aviso apareceu nas fotos do perfil dela. Cada sorriso perfeitamente idêntico ao anterior, como se tivesse encontrado o ângulo exato que funcionava melhor. Não eram falsas, apenas precisas demais. O perfil dela transmitia uma imagem impecável. Frases inspiradoras sobre autoconhecimento, fotografias artisticamente compostas em paisagens naturais, taças de vinho elegantemente seguradas contra o pôr do sol. Sem amigos nas fotos, sem momentos espontâneos, sem imperfeições visíveis. Uma vida cuidadosamente editada para consumo público. Essa pessoa deve ter tudo sob controle, pensei, enquanto deslizava pelas imagens. Mesmo assim, senti um leve desconforto que não consegui nomear naquele momento. Quando recebi a primeira mensagem dela, fiquei surpreso. Em vez do básico "Olá", Renata iniciou com uma pergunta intrigante. Você acredita que existe diferença real entre ter inteligência emocional e apenas ser bom em manipular situações? A profundidade imediata da pergunta me capturou. Durante a primeira semana de conversas online, percebi que Renata não era como as outras pessoas que havia conhecido nos aplicativos. Ela questionava minhas opiniões, apresentava argumentos consistentes, pedia esclarecimentos sobre pontos específicos. Não havia aquela concordância automática para agradar. Nossas discussões tinham substância, algo raro no mundo dos encontros digitais. Para nosso primeiro encontro presencial, 3 semanas após o contato inicial, ela sugeriu um bar discreto que eu nunca teria descoberto sozinho. Quando chegou, Renata parecia exatamente como nas fotos, composta, serena, controlada. Após um cumprimento breve, mergulhou em uma análise sobre como os aplicativos de relacionamento modificaram as dinâmicas românticas modernas, favorecendo conexões superficiais em detrimento da profundidade emocional. As pessoas são recompensadas por não se importarem muito, explicou ela enquanto mexia no drink. Quem demonstra consistência é visto como carente ou intenso demais. Fiquei impressionado com a análise. Normalmente, primeiros encontros são preenchidos com conversas sobre trabalho, hobbies ou filmes favoritos, não com reflexões sociológicas sobre comportamento humano. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Nos encontrávamos 2 vezes por semana, sempre em lugares escolhidos por ela. Renata era específica sobre todos os detalhes, o horário exato, quanto tempo ficaríamos, onde nos sentaríamos.
No início, interpretei isso como apenas uma preferência por organização. Não acredito em encontros sem propósito, ela me disse durante nosso quarto encontro. Quero conhecer alguém que esteja genuinamente interessado em construir algo significativo. Essa abordagem direta me atraiu ainda mais. Era refrescante conhecer alguém que sabia exatamente o que queria. Um mês depois de começarmos a nos ver, notei um padrão curioso. Enquanto eu compartilhava histórias sobre minha família, relacionamentos passados e experiências formativas, Renata raramente oferecia informações pessoais equivalentes. Sempre que perguntava sobre sua infância ou relacionamentos anteriores, ela redirecionava a conversa com habilidade. Sua história sobre seu pai é muito mais interessante, dizia com um sorriso. Como você se sentiu quando ele saiu de casa? No momento, interpretei isso como genuíno interesse por mim. Agora entendo que era uma técnica para manter o foco longe dela própria. No segundo mês juntos, as perguntas de Renata tornaram-se mais focadas e específicas. Ela explorava temas como traumas infantis, decepções românticas, momentos de rejeição e como eu lidava com perdas significativas. Estou interessada em como formamos nossos padrões emocionais, justificava. A transparência emocional constrói intimidade verdadeira. Renata tinha uma maneira particular de escutar, mantinha contato visual constante, inclinava levemente a cabeça e fazia pequenos gestos afirmativos. Aquela atenção completa era viciante, me fazia sentir que cada palavra minha importava profundamente. Foi assim que acabei contando a ela coisas que nunca havia compartilhado com ninguém antes, nem mesmo com meu irmão, que sempre foi meu confidente mais próximo. Na sexta semana de relacionamento, percebi que ainda sabia muito pouco sobre ela. Quando questionei diretamente sua reserva, Renata respondeu com frases que soavam ensaiadas. Tenho que proteger minha energia depois de experiências difíceis, ou compartilhar minha história. É algo que precisa ser merecido com tempo. Essas respostas pareciam razoáveis naquele momento. O ponto de virada aconteceu numa terça-feira comum. Enquanto Renata estava no banheiro, uma notificação iluminou a tela do celular dela, deixado sobre a mesa. Não pretendia bisbilhotar, mas foi impossível não ler as palavras que apareceram na tela. E então, quantos deles realmente choraram quando você se afastou? A mensagem era de alguém chamado Marcos, um nome que ela nunca havia mencionado. Aquela noite, perguntei casualmente se estávamos em um relacionamento exclusivo. Sua reação foi desproporcional, como se eu tivesse acusado ela de algo terrível. Jamais me envolveria com múltiplas pessoas simultaneamente, afirmou com indignação. Valorizo honestidade acima de tudo. Aceitei a resposta, mas a dúvida já estava plantada. Nas 2 semanas seguintes, comecei a observar nosso relacionamento com mais atenção. Notei que Renata frequentemente fazia a mesma pergunta em diferentes encontros, como se estivesse verificando a consistência das minhas respostas. Percebi também como ela testava minha reação quando cancelava planos de última hora ou não respondia mensagens por períodos prolongados. Tudo se esclareceu quando um amigo compartilhou em seu Instagram um trecho de podcast com o título Relacionamentos, como estudos de caso, a experiência da namorada analista. Ao ouvir os primeiros segundos, reconheci imediatamente a voz de Renata, mesmo sem ser identificada pelo nome. No podcast, ela descrevia metodicamente um projeto pessoal onde se relacionava com homens que apresentavam padrões emocionais interessantes para documentar suas reações a diferentes formas de aproximação e afastamento emocional. Com frieza científica, ela compartilhava detalhes de nossas conversas privadas, inclusive a noite em que chorei contando sobre o divórcio dos meus pais e o impacto que teve na minha visão de relacionamentos. O sujeito C demonstra padrões clássicos de apego ansioso, explicava ela aos ouvintes.
Quando comecei a reduzir gradualmente as demonstrações de afeto, ele intensificou tentativas de conexão emocional, compartilhando vulnerabilidades cada vez mais profundas. Fiquei paralisado ao perceber que sujeito C era eu, um estudo de caso anônimo em seu experimento não oficial. Ela detalhava técnicas como afastamento estratégico e validação intermitente, métodos para testar como pessoas reagem quando sentem a segurança emocional ameaçada. O mais perturbador foi descobrir que não era o único. Havia pelo menos 2 outros sujeitos sendo estudados simultaneamente em sua pesquisa informal. Não tive coragem de confrontá-la diretamente. No dia seguinte, enviei uma mensagem simples. Ouvi seu podcast. Sei que sou o sujeito C. Então bloqueei seu número e todas as suas redes sociais. Ela conseguiu me enviar apenas uma mensagem através do e-mail. Espero que você não interprete isso como algo pessoal. Era apenas pesquisa. Foram necessários meses para processar completamente o que havia acontecido. O mais difícil não foi a manipulação em si, mas a forma como me abri completamente acreditando estar construindo algo genuíno. Compartilhei partes de mim que havia guardado por anos, acreditando estar em um espaço seguro. Hoje, 6 meses depois, ainda sinto o impacto daquela experiência. Quando alguém demonstra interesse genuíno em conhecer minha história, uma parte de mim automaticamente questiona as verdadeiras intenções por trás da curiosidade. Ainda me permito ser vulnerável com outras pessoas, mas mantenho uma reserva consciente. Uma parte de mim permanece inacessível. Não compartilho essa história com muitas pessoas. Quando menciono, frequentemente recebo olhares de dúvida, como se estivesse exagerando ou inventando. Talvez seja difícil acreditar que alguém dedicaria tanto tempo e energia para estudar as reações emocionais de estranhos sob o disfarce de um relacionamento. O que aprendi, da maneira mais dolorosa possível, é que intimidade verdadeira requer reciprocidade. Quando apenas um lado se revela completamente enquanto o outro permanece um mistério, não é conexão, é observação. E existe uma diferença fundamental entre ser conhecido e ser estudado.